Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Dando continuidade ao nosso estudo de sequências, hoje a gente vai estudar as progressões geométricas, conhecidas também por PG. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, gente, então vamos ver a definição da PG. Então, uma progressão geométrica é uma sequência de números reais não nulos em que o quociente entre um termo qualquer a partir do segundo e o termo antecedente é sempre o mesmo, tá? É uma constante. Essa constante é chamada de razão da PG e é indicada pela letra Q de quociente, tá? Porque a gente vai fazer divisão. A gente não usa R porque R já é a razão da PA, ok? Gente, por que a gente fala a partir do segundo? Porque a gente vai dividir um termo pelo anterior, tá? Se você começasse pelo primeiro, quem é o anterior? Não ia existir anterior, tá? Então, vamos ver um exemplo. Dada essa sequência de números 5, 10, 20, 40, 80. Se eu pegar o segundo termo, o A2, que é 10, e dividir pelo anterior, o A1, que é 5, essa divisão dá 2. Se eu pegar o A3 e dividir pelo A2, vai ficar 20 sobre 10, que também dá 2. Se eu pegar o A4 e dividir pelo A3, vai ficar 40 sobre 20, que também dá 2. E se eu pegar esse dividido por esse, 80 sobre 40 também dá 2. Tá vendo que foi constante a divisão de um termo qualquer pelo seu antecedente? A partir do segundo, né? Se eu pegasse o primeiro, não ia ter antecedente. Então, para essa constante, a gente fala que isso é a razão da PG e a gente vai chamar de Q de quociente, igual a 2. Gente, funciona também a gente pensar na operação inversa, né? Esse daqui vezes 2, cair aqui. É a mesma coisa que falar esse dividido por esse deu 2. Tá? Então, uma outra forma de você enxergar é 5 vezes 2 deu 10, depois 10 vezes 2 de novo deu 20, 20 vezes 2 de novo deu 40, 40 vezes 2 deu 80, tá? Então, do mesmo jeito que a PA, a gente define ela falando que a razão é um termo menos o anterior, mas na prática a gente pode fazer um termo mais a razão, eu caio no próximo, né? Aqui é a mesma coisa. Um termo dividido pelo anterior, você encontra a razão, que é o quê, tá? E funciona você pegar um termo qualquer e multiplicar por Q, e aí você cai no próximo termo. E aí você multiplica por Q de novo, você cai no próximo termo e assim sucessivamente. Bem, gente, vamos ver uma coisa que vai acontecer sempre com 3 termos consecutivos de uma PG, tá? Então, considerando 3 termos consecutivos de uma PG, o quadrado do termo central é o produto dos outros dois. Eu vou usar esse mesmo exemplo aqui para mostrar que isso é verdade, tá? Então, vou pegar 3 termos consecutivos, por exemplo, 5, 10 e 20, que são os 3 primeiros, tá? O que está falando aqui? O quadrado do termo central é o produto dos outros dois. Qual o termo central? É o 10. Quanto que é 10 ao quadrado? É 100. Se você fizer o produto dos outros dois, ó, 5 vezes 20, realmente deu 100. Tá? Funcionou. Vamos pegar outros 3 termos consecutivos. Peguei, por exemplo, agora o A2, o A3 e o A4. 10, 20, 40. Quanto que é 20 ao quadrado? 20 ao quadrado dá 400. Tá? E 10 vezes 40 também dá 400. Então, funcionou aqui também. Gente, vai funcionar sempre para quaisquer 3 termos consecutivos, tá? Botei mais um aqui só para a gente testar. Agora, o 20, 40, 80. 40 ao quadrado vai ser 1.600. 20 vezes 80 também dá 1.600. Então, também funcionou. Bem, vou fazer a demonstração disso, tá? Por que isso funciona? Olha só. Quando você tem 3 termos consecutivos de uma PG, eu vou chamar o do meio de x, tá? Então, se esse termo do meio eu chamei de x, quem é o termo anterior e quem é o próximo termo? Bem, o termo anterior é x dividido pela razão. E o próximo termo vai ser x vezes a razão. Ok? Na hora que você multiplica esse termo com esse, né, que é a multiplicação dos extremos, vai ficar x sobre q vezes esse outro termo aqui, que é x vezes q. Esse Q vai cancelar com esse Q. E o resultado disso vai ser x vezes x, que é x ao quadrado, que é esse termo do meio elevado ao quadrado. Tá? Então, está demonstrado que isso sempre vai acontecer para quaisquer 3 termos consecutivos em PG. Gente, outros exemplos de PG. Ó. Essa daqui, essa sequência, ó, é uma PG de razão 3. Vamos conferir? 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36, 36 vezes 3 dá 108. Tá? Se você quisesse pegar um termo e dividir pelo anterior, 108 dividido por 36 vai dar 3. 12 dividido por 4 dá 3. Tá? 36 dividido por 12 também dá 3. Então, isso é uma PG
O A1, que é o primeiro termo, é 4 e a razão da PG é 3. Outro exemplo, ó. Isso daqui, será que isso é PG? Já está escrito aqui que é, mas vamos verificar. Ó. Se você dividir esse termo pelo anterior, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Se você pegar o 18 e dividir por menos 6, também vai dar menos 3. Menos 54 dividido por 18 também dá menos 3. Então, isso é uma PG e a razão é menos 3. Essa outra aqui, ó. Menos 15 dividido por menos 3 dá 5. Isso é constante nas outras? Você pode efetuar a divisão ou você pode ir multiplicando. Vamos testar, ó. 15 menos 15, quando você multiplica por 5, vai dar menos 75. Pode pausar aí e fazer a conta se quiser, tá? Menos 75, agora multiplica isso por 5, vai dar menos 375. Então, isso é uma PG de razão 5. Essa outra aqui, por exemplo, ó, gente. Daqui para cá, eu dividi por 3, tá? Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Se você fizesse 9 dividido por 27, você ia poder simplificar em cima e embaixo por 9. Ia dar 1/3. Se você fizesse 3 dividido por 9, 3 sobre 9. Você ia também simplificar em cima e embaixo, só que agora por 3. Então, essa fração 3 sobre 9 é igual a 1/3. E esse termo dividido por esse também dá 1/3. Então, isso é uma PG e a razão dela é 1/3. Gente, outro exemplo aqui. Se eu dividir 3 por 3, dá 1. Se eu dividir 3 por 3, dá 1. Se eu dividir 3 por 3, dá 1. Então, isso é uma PG. A razão dela é 1. A gente chama de PG constante, tá? Daqui para cá, multipliquei por 1. Continuei tendo 3. Daqui para cá, multipliquei por 1. Continuei tendo 3. Ok? Isso também é uma PA, tá? Uma PA de razão 0. Também funciona. Bem, gente, vamos observar uma coisa aqui. O que acontece com o comportamento da PG? Olha só. Se o meu primeiro termo for positivo e minha razão for positiva aqui maior do que 1, essa PG ela vai sempre aumentando. Quando a minha razão é menor que 1, tá vendo essa razão aqui? Tá entre 0 e 1, né? 1/3. O primeiro termo é positivo. A minha razão também é positiva, só que a PG os valores foram diminuindo. Por quê? Porque essa razão aqui está entre 0 e 1. Ok? Olha quando a razão é negativa, o que acontece? Essa daqui foi o único exemplo com razão negativa. O primeiro termo era positivo, o segundo ficou negativo, o terceiro ficou positivo, depois ficou negativo de novo. Isso aqui a gente chama de PG oscilante, tá? Sempre que a sua razão for negativa, os sinais vão ficar mais, menos, mais, menos. A gente vai definir isso tudo agora, tá? Então, a gente pode classificar as PGs de acordo com a razão e o sinal ali, se o sinal do A1 era positivo ou negativo. Então, vamos lá. Primeiro caso dessas classificações. Razão maior que 1. Gente, qual a razão maior do que 1? Se o A1 for positivo, a PG vai ser sempre crescente. Eu já comentei lá naquele exemplo anterior. Peguei um outro exemplo aqui, ó. O meu A1 é 1, com a razão 2. Então, aqui vai ficar 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Tá vendo que esses termos estão aumentando? Agora, ainda nesse caso, razão maior do que 1, se o meu primeiro termo fosse negativo, olha o que ia acontecer. A razão é maior que 1, tá? Mas o primeiro termo é negativo. Então, eu peguei aqui, por exemplo, o primeiro termo menos 10, com a razão 2. Menos 10 vezes 2 dá menos 20. Menos 20, gente, é menor que menos 10. Quando você multiplicar por 2 de novo, vai dar menos 40, que é menor que menos 20, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma PG decrescente. Por quê? Porque o valor de cada termo aqui está diminuindo. Bem, outro caso razão igual a 1. A gente já falou, né? A PG, eu falei lá PG constante. Existe esse termo aqui também, PG estacionária. Então, tem um exemplo aqui, onde o primeiro termo é 7 e a razão da PG é 1. Então, vai ficar 7, 7, 7, 7, é uma PG estacionária ou PG constante. Agora, terceiro caso, vamos pegar a razão entre 0 e 1, que foi aquele exemplo lá do 1/3, tá? Se o primeiro termo for positivo, gente, ela vai ser decrescente. Por exemplo, ó, razão meio é 0,5, né? Dividir por 2. Peguei o primeiro termo positivo, ó, 4. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, 1 dividido por 2 vai dar 0,5 e assim sucessivamente. Esses termos dessa PG estão diminuindo, então a gente fala que a PG é decrescente. Agora, ainda com a razão entre 0 e 1,
Se o primeiro termo fosse negativo, a PG vai ser crescente. Vamos ver um exemplo, ó. Primeiro termo, menos 6, com a razão 1/3, tá? 1/3 multiplicar por 1/3 é a mesma coisa que dividir por 3. Então, menos 6 vezes 1/3 é menos 6 dividido por 3, vai dar menos 2. Gente, esse termo aqui, menos 2, ele é maior do que o menos 6, tá? E agora, menos 2 dividido por 3 vai ficar menos 2/3. Esse valor é maior do que esse, tá? Então, essa PG, na verdade, ela está crescendo. Bem, e o nosso último caso vai ser a razão negativa. Sempre que a razão for negativa, os termos aqui vão ter sinais contrários, tá? Se esse é menos, esse vai ser mais, depois vai voltar a ser menos, depois vai voltar a ser mais e assim sucessivamente. Se o primeiro fosse mais, o segundo ia ser menos, depois ia ser mais e ia alternando sempre. A gente chama esse caso da razão negativa da PG alternante. Ela nunca vai ser sempre crescente ou sempre decrescente, tá? Ela sempre vai ter um termo positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Então, a gente chama ela de alternante. Bom, pessoal, vamos deduzir agora o termo geral da PG, tá? Então, a gente viu que numa PG, que eu vou chamar os termos de A1, o primeiro termo, A2, o segundo termo, e assim sucessivamente, a N, o termo que está na enésima posição. Cada termo a partir do segundo é obtido pelo produto do termo anterior pela constante Q. Ou seja, gente, o primeiro termo é o próprio A1, tá? A1 igual a 1. Se eu quiser botar aqui vezes Q elevado a zero, eu posso, porque qualquer número elevado a zero é 1. Então, aqui estaria escrito A1 vezes 1. A1 vezes 1 dá o próprio A1. Vocês já vão entender por que eu botei isso aqui, tá? Vamos lá, quem é o segundo termo? O segundo termo não é pegar o anterior e multiplicar por Q. O anterior é o A1. Então, o segundo termo, que é o A2, vai ser o A1 vezes o Q, uma vez, tá? A mesma coisa que escrever vezes Q elevado a 1. Quem é o terceiro termo? Eu vou pegar o A2 e vou dividir. Eu vou pegar o A2 e vou multiplicar novamente por Q. Então, o A3, gente, vai ficar A1 vezes Q de novo, tá? Porque o A2 é o A1 vezes Q. Então, você vai pegar esse A2 e vai multiplicar novamente por Q. Então, vai dar A1 vezes Q. Você usa a propriedade da potência, multiplicação de potências da mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, o A3 é o A1 vezes Q ao quadrado. Quem vai ser o quarto termo, gente? O A4. Você vai pegar esse cara aqui, que é o A3, e vai multiplicar por Q de novo. Ou seja, o A4 vai ser A1 vezes Q elevado ao cubo. Porque aqui você já tinha Q ao quadrado, você vai multiplicar por Q de novo, então vai dar Q ao cubo. E assim sucessivamente, gente. Olha bem como é que está o formato de todos esses caras. A4 é igual a 1 vezes Q elevado a 3. Esse número aqui, que está no expoente do Q, é esse menos esse. O mesmo ocorreu aqui, ó. Quem é o A3? É o A1 vezes Q ao quadrado. Esse número que está no expoente aqui é o 3 menos 1. Aqui também vai funcionar, ó. 2 menos 1 dá 1. E aqui também funcionaria. 1 menos 1 dá expoente 0. Aqui nem precisaria, tá? Poderia ser só 1 igual a 1. Gente, isso é só para mostrar que a gente pode ter uma formulinha para um termo geral. Seguindo essa mesma lógica, na hora que você chegar no enésimo termo, quem vai ser o AN? O AN vai ser o A1 vezes o Q elevado a alguma potência. Qual potência, gente? Qual o número que está aqui? Não é esse menos esse? Nesse caso foi 4 menos 1. Nesse caso aqui, que eu quero AN, vai ser no expoente do Q, N menos 1. Então, o termo geral da PG é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, tá aqui, termo geral da PG. Quem é o AN? É o termo geral, o termo que está na posição N. Quem é o A1, gente? Lembrando, é o primeiro termo da PG. Quem é o Q? É a razão da PG. E quem é N? Esse número de termos, tá? É essa posição desse AN. Então, vamos determinar, ó, agora. Então, vamos ver um exemplo. Vamos determinar o 10º termo dessa PG aqui. Então, para determinar o A10, a gente vai usar essa formulinha. A gente vai precisar conhecer o A1, que eu já conheço, é 1/3, tá? O N vai ser 10. E a gente precisa conhecer o Q. O Q é a razão da PG. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é descobrir a razão. Então, pega um termo, divide pelo anterior. Poderia ser aqui, 9 dividido por 3, dá 3.
Ou você poderia pegar esse e dividir pelo anterior. 3 dividido por 1 dá 3. Ou se você quisesse fazer esse por esse, seria a conta mais complicadinha, tá? Mas ficaria 1 dividido por 1/3, repete o de cima, que é 1, e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, ficaria 1 vezes 3, que também vai dar 3. Então, essa PG tem primeiro termo 1/3 e razão igual a 3. Então, agora a gente pega essa formulinha aqui, usando o n igual a 10, e substitui esses valores que a gente conhece. Então, vai ficar A10 igual a 1 vezes Q elevado a quanto, gente? A n menos 1, só que o n agora é 10. 10 menos 1 dá 9. Então, A10 é o A1 vezes Q elevado a 9. Agora, a gente tem que substituir e fazer as contas. Essas contas vão ficar um pouquinho mais complicadas de fazer do que era na PA. Porque agora você vai ter uma potência, né? A gente vai ficar trabalhando com potência. Então, vamos lá, como é que vai ficar nesse caso aqui? A10 é igual ao A1, que é 1/3, vezes a razão, que é 3 elevado a 9. Então, isso dá A10 igual a 3 elevado a 8. Porque aqui vai ficar 3 elevado a 9 dividido por 3. Divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, o expoente de cima é 9, o expoente de baixo é 3 elevado a 1. 9 menos 1 dá 8. Então, o A10 foi 3 elevado a 8. Se você fizer essa conta, vai dar A10 igual a 6.561. Gente, olha só, a gente também pode, assim como a gente fez na PA, escrever o termo geral, ao invés de escrever em função de A1, que foi o que a gente fez aqui, né? A1 vezes Q elevado a alguma potência. A gente pode escrever em função de um AK. Se eu não tiver o primeiro termo, mas se eu tiver o terceiro termo, por exemplo, tá? Tem como fazer isso. Vamos ver lá como é que a gente faz essa transformação. Peguei um exemplo aqui. Quem é o A9? O A9 não é A1 vezes Q elevado a 8? É. Esse Q elevado a 8, eu poderia abrir o Q elevado a 8 como Q vezes Q elevado a 7, tá? Estou usando só uma propriedade de potência. Quanto que é Q vezes Q elevado a 7? É Q elevado a 8. Então, repetir esse A1 e esse cara aqui eu abri dessa forma. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso pegar essa multiplicação aqui, de A1 vezes Q, eu posso substituir isso por A2. E aí, eu fico que o A9 é A2 vezes Q elevado a 7. Isso é verdade, tá? Vamos fazer uma observação aqui, gente? Eu tenho o A9 escrito em função do A2. É o A2 vezes a razão elevado a um certo expoente. Gente, observa que esse expoente aqui é 9 menos 2. 9 menos 2 dá 7. Isso vai acontecer sempre. Vou abrir aqui mais uma vez, tá? Se eu quiser pegar esse Q elevado a 7 e abrir como Q vezes Q elevado a 6. A2 vezes o Q, você vai substituir pelo A3, tá? Então, olha a igualdade que eu cheguei. A9 é A3 vezes Q elevado a 6. Novamente, eu tenho o A9 escrito em função de um outro elemento, que agora é o terceiro elemento, vezes a razão elevado a um expoente. Qual é o expoente dessa razão? Gente, olha para cá. 9 menos 3 dá quanto? Dá 6. Então, já deu para perceber que o termo geral, que eu continuo chamando de AN, escrito em função de um AK qualquer, vai ser AN é igual a K vezes a razão elevado a quanto? Elevado a N menos K. Tá? Então, gente, aqui você sempre bota o termo AN de posição maior, tá? Isso aqui é válido para K menor que N, ou seja, se essa posição aqui é 7 e essa daqui é 5, ok. Você não poderia escrever o contrário, não poderia botar o A5 aqui e o A7 aqui, tá? Aqui você bota sempre o termo que tem a posição que tem um N maior. Então, vamos ver um exemplo, gente. Ó, numa PG, o quarto termo é 32 e a razão é igual a 4. Determine o seu oitavo termo. Então, eu posso escrever o A8 em função do A4. Como é que ficaria isso? A8 é igual a 4 vezes Q elevado a 8 menos 4. Ou seja, o A8 vai ser o A4, que é 32, vezes a razão, que é 4, aí substitui aqui por 4, elevado a 8 menos 4 dá 4. E aí agora é só fazer essa conta, tá? O A quarta vai dar 256, multiplicando por 32, o A8, que é o oitavo termo, vai dar 8.192. Gente, outro tipo de exercício, ó. Determine x a fim de que essa sequência aqui seja uma PG. Então, o primeiro termo é 9x mais 5 sobre 2, o segundo termo é x mais 1, o terceiro termo é x menos 2.
Como é que a gente faz isso? A gente pode equacionar, tá? Que a razão da PG é esse termo dividido por esse. Ou esse termo dividido por esse. Ou seja, a gente pode igualar que esse termo dividido por esse é igual a esse termo dividido por esse. Tá? Então, botei aqui essas frações. Daí, a gente multiplicou em cruz. Ficou x mais 1 ao quadrado igual a esse vezes esse. Tá? Que tá aqui. Gente, tá vendo que isso daqui é exatamente o termo do meio ao quadrado é igual a esse vezes esse. A gente poderia partir daqui também, utilizar isso, tá? Que sai exatamente dessa definição. E agora aqui é só fazer a conta, tá? Elevando esse cara ao quadrado, multiplicando isso daqui também. Depois, se fizer todas as contas, jogar tudo por um lado só igual a zero, você vai chegar nessa equação aqui, que é uma equação de segundo grau. Não tá feito, tá? Então, pausa o vídeo agora, gente. Faz essas contas e confere se você vai chegar nessa equação, ok? Daqui em diante, o que a gente vai fazer? Bhaskara, tá? Se tem uma equação de segundo grau igualada a zero, a gente vai resolver pela fórmula de Bhaskara. Pausa aí também faz, que não está feito. Você vai encontrar duas respostas, x1 igual a 3 e x2 igual a menos 4 sobre 7. Tudo bem? Então, gente, olha só. Substituindo o x1 por 3 primeiro, quanto é que vai dar? Você vai ter que fazer essa conta, tá? Esse termo 3 menos 2 dá 1. Esse termo 3 mais 1 dá 4. E esse termo aqui, 9 vezes 3 vai dar 27. 27 mais 5 vai dar 32, né? Dividido por 2 vai dar 16. Então, olha o que a gente encontrou. 16, 4 e 1. Isso é uma PG, gente? É uma PG. Qual é a razão dessa PG? Daqui para cá, dividiu por 4. Daqui para cá, dividiu por 4. Dividir por 4 é multiplicar por 1/4. Então, a razão dessa PG é 1/4. Você poderia pegar esse e dividir por esse. Já achei direto, ó, 1 sobre 4. Ou esse dividido por esse, dá 4 sobre 16, simplificando dá 1 sobre 4. Então, foi válido. Isso é uma PG e a razão é 1/4. Agora, se você usar esse outro valor aqui, tá? Eu não vou fazer essas contas, vai ficar quebradinho. Pode pausar o vídeo aí e tentar fazer. Você vai encontrar essa outra PG aqui. Gente, observa o seguinte, ele só pediu para determinar x, tá? Eu estou fazendo isso aqui para verificar. Quando eu usei o x igual a 3 e realmente encontrei uma PG, verifiquei que é uma PG, achei a razão dela, eu tenho certeza que esse valor está certo. Mas aqui ele só pediu o x, mas ele poderia pedir a PG, ou ele poderia pedir a razão. Então, você ia ter que chegar até aqui. Se pedisse a razão, você ia ter que escrever qual é a razão. E aqui também você teria que calcular, tá? Mas aqui eu tô só verificando. Então, pausa o vídeo, gente. Encontrem a razão dessa PG aqui também para verificar que isso é uma PG. Só uma observação, ó. Menos, mais, menos. Essa razão daqui vai ser negativa. Então, divide esse por esse, você vai encontrar o valor. Depois você divide esse por esse, você tem que encontrar o mesmo valor, tá? Isso garante que isso é uma PG. Notação especial, gente. Para facilitar a resolução de alguns problemas, é conveniente a gente usar aquela notação que eu já usei lá no início para demonstrar, que o termo do meio ao quadrado é o produto dos extremos, lembra? Então, sempre que você tiver um problema com 3 valores consecutivos em PG, gente, é conveniente, em muitos casos vai facilitar muito a sua resolução, você chamar o do meio de x, tá? Ou de A, ou da letra que você quiser. E aí você usar que o próximo é ele vezes a razão e o anterior é ele dividido pela razão. Poderia ser x, poderia ser y, poderia ser a letrinha que você quisesse. Tudo bem? Vamos ver um exemplo, olha só. Determine 3 números em PG, cujo produto seja 1000 e a soma do primeiro com o terceiro seja 52. Então, olha só, se eu utilizar essa notação aqui, olha o que acontece. O produto dos 3 termos vale 1000, né? Então, primeiro termo, que é x sobre q, vezes o segundo termo, que é x, vezes o terceiro termo, que é x vezes q, isso é igual a 1000. Gente, com essa notação, você vai poder cancelar esse q com esse q. E você vai ficar já, nessa primeira equação, você vai ter uma equação só com x. Vai ficar x vezes x, que é x ao cubo, igual a 1000. Você já resolve. Se x ao cubo é 1000, x vai ser 10, né? Raiz cúbica de 1000 dá 10. Por quê? 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes dá 1000. E aí, gente, quando você for para essa segunda equação, ó, a soma do primeiro com o terceiro dá 52. Então, A1, que é x sobre q, vezes o terceiro, que é x vezes q, igual a 52. Você já vai ter o valor de x, que é 10, para poder substituir aqui.
Então, vai ficar 10 sobre Q, mais 10 vezes Q igual a 52. E aí, é só você resolver isso daqui. Como que você resolve isso? Multiplica tudo por Q. Aqui, multiplicando por Q, vai ficar só o 10. Aqui, multiplicando por Q, vai ficar 10 vezes Q ao quadrado, igual a 52 vezes Q. E aí, joga tudo para um lado só, que você tem uma equação de segundo grau. E aí, você vai cair nessa equação de segundo grau aqui. Pode pausar o vídeo e fazer esse passo aqui mais devagar, tá? Que aqui também tá rapidinho, porque senão não ia caber a solução toda aqui. E aí, novamente, uma equação de segundo grau igualada a zero. O que você tem que fazer? Fórmula de Bhaskara. Então, pausa o vídeo também para resolver isso aí por Bhaskara. E aí, você vai encontrar dois valores para essa incógnita aqui, que é o quê? Tá? Que é 5 ou 1 sobre 5. E aí, olha só, ele pediu para você determinar os 3 números, tá? Então, achei o x, que é o termo do meio, e achei a razão, são 2 opções de razão, então a gente vai ter 2 soluções para essa PG, ok? Então, vamos escrever lá. Qual seria o primeiro? Vou usar o Q igual a 1/5 primeiro, tá? O termo do meio é 10. Então, quem é o próximo? 10 vezes a razão. 10 vezes 1 sobre 5 dá 10 sobre 5, que é 2. E quem é o anterior? É 10 dividido pela razão. 10 dividido por 1/5, você repete o 10 e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Que 1/5 inverso vai ser vezes 5, vezes 5 sobre 1. Tá? 10 vezes 5 vai dar 50. Então, essa daqui seria uma solução. A segunda solução vai ser usando esse outro Q aqui. O x também é 10. Então, o termo do meio agora também é 10. Quem é o próximo? 10 vezes a razão, 10 vezes 5, que dá 50. Quem é o anterior? 10 dividido pela razão, 10 dividido por 5, que dá 2. Então, temos essas duas soluções. Ó. Uma PG seria 50, 10 e 2, que é uma PG com razão igual a 1 sobre 5. E a outra solução seria 2, 10 e 5, que é uma PG com razão igual a 5. Tudo bem? Gente, só uma observação. Ele pediu para determinar 3 números. Está vendo que os 3 números deram iguais? É 50, 10 e 2. Nessa ordem tem essa razão e nessa outra ordem tem essa outra razão. Bem, gente, agora que a gente já conhece PG e também PA, também pode aparecer problemas que misturem PA com PG, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Encontre x e y de modo que essa sequência seja uma PA, de termos positivos, e essa outra sequência seja uma PG. Como é que a gente resolve isso? Bem, se isso daqui é uma PA, eu posso usar a propriedade da PA para esses valores aqui, tá? Então, eu posso usar que esse termo do meio é a média aritmética dos outros dois, que a gente viu que isso acontece sempre na PA. Então, daria y igual a x mais 15 sobre 2. Tá aqui, chamei de equação 1, ok? Se isso daqui é uma PG, eu posso usar que esse termo do meio ao quadrado é a multiplicação desses outros dois. A gente já provou isso nessa aula. Então, você teria essa outra equação aqui. E aí, você tem duas equações com duas incógnitas, tá? Então, para resolver isso, olha só, o y já está isolado aqui em função de x. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse valor de y, jogar aqui, tá? E eu vou criar uma equação só com x. Resolve e acha o valor de x. Vai ficar grande essa conta, tá? Eu sugiro que vocês pausem o vídeo agora e tentem fazer, que eu vou só exibir aqui o resultado. Bem, então, se vocês já tentaram fazer, como é que vai ficar essa equação? 12 ao quadrado, que dá 144, igual a x menos 2, que multiplica. No lugar desse y aqui, eu vou botar essa fração. Então, vai ficar 5 vezes o y, já multipliquei aqui, ó, por 5 aqui e aqui. Vai ficar 5x mais 75 sobre 2, menos esse 2, tá? Gente, não tá o passo a passo aqui, tá? Se vocês tentaram fazer aí, você vai fazer essa distributiva, você vai cair numa equação de segundo grau, passa tudo para um lado só, você tem que chegar nessa equação aqui de segundo grau. Se não chegou, gente, pausa o vídeo e procura seu erro, que vai estar em alguma continha aí que você possa ter feito errado, tá? E aí, daqui em diante, o que você vai fazer? Fórmula de Bhaskara. Aqui está até exibido o valor do delta, tá? Mas não está calculado, também vocês podem pausar o vídeo e fazer. E aí, substituindo lá x igual a menos b mais ou menos delta sobre 2a, né? Que fica 2 vezes 5. Você vai encontrar x igual a 5 ou x igual a menos 17,2. E aí, gente, vamos voltar no texto e vamos ver se esses dois casos vão servir. Encontre x e y de modo que essa sequência seja uma PA de termos positivos. Olha, o x que eu achei é um termo da PA.
Se fala que é positivo, esse x aqui você já vai desconsiderar, tá? Só vai valer o x igual a 5. E aí você calcula aqui o y. Para x igual a 5, o y vai dar 5 mais 15, que é 20 dividido por 2, y deu 10. E aí vamos jogar aqui e vamos conferir, ó. 15, 10 e 5. Isso é uma PA de razão menos 5, né? 15 menos 5 dá 10, 10 menos 5 deu 5, foi válido. E aqui ficaria x menos 2, que dá 3, 12, e aqui o y é 10, né? Então fica 50 menos 2, 48. Gente, então isso é uma PG de razão, ó, 12 dividido por 3 dá 4, 48 dividido por 12 também dá 4. Tá? Foi uma forma de conferir. Gente, o segundo caso eu não vou nem botar aqui porque foi aquele que eu já descartei, tá? Que não daria todos os termos positivos como pede no texto. Pessoal, essa aula fica por aqui. Façam os exercícios, tá? Podem mandar as dúvidas nos comentários desse tópico ou por zap. Tudo bem? Bom estudo a todos e fiquem com Deus.